Antes de entrar no tema específico aqui desse evento, algumas considerações breves. Não sei se estão a par, mas na quarta-feira vai haver esse interrogatório. Mas, assim, em verdade, isso parece um pouco extraordinário, mas isso faz parte, é um ato natural dentro do processo penal. Eu fico um pouco preocupado quando há toda essa expectativa em cima desse ato, quando, em realidade, é algo assim absolutamente normal dentro do processo. Eu já lembro, eu sou juiz. Depois que começou essa Lava Jato, parece que eu sou juiz há 3 anos. Mas, na verdade, eu estou na carreira desde 1996 e tive vários processos, talvez não tão rumorosos, mas vários processos difíceis e, igualmente, também interessantes. E, não raramente, para o próprio juiz gerava uma expectativa do interrogatório do acusado no processo. E muitas vezes eu me frustrava, porque se pensava que acontecia algo e não acontecia nada de lá muito relevante. Nessa própria, assim, chamada Operação Lava Jato, eu lembro que, acho que em 2015, gerou-se uma grande expectativa antes do interrogatório, do primeiro interrogatório do presidente do Grupo Odebrecht. E, no entanto, quando ele foi depor em juízo, foi um ato assim absolutamente banal, sem qualquer demérito em relação a ele, mas foi algo que certamente não entrou, vamos dizer assim, nos anais dos grandes momentos judiciais, da história da humanidade. O fato é que esse interrogatório é meramente uma oportunidade que o acusado tem de se defender no processo, um acusado que pode ser inocente, um acusado que pode ser culpado, e o que o juiz faz nesse momento é basicamente ouvir. Ele faz lá perguntas, as partes também podem fazer as suas perguntas, e o acusado responde. Ainda o acusado com direito ao silêncio, não precisa responder, e o acusado também que pode até faltar com a verdade. A nossa legislação não prevê uma espécie de crime de falso testemunho para o acusado que vai em juízo e não fala a verdade. Nesse aspecto, nosso sistema é diferente, por exemplo, do sistema norte-americano. No sistema norte-americano, o acusado ele só depõe se a defesa dele requer. Mas se ele resolve depor, ele também é obrigado a falar a verdade sob pena de perjúrio. Aqui no Brasil é um pouco diferente. Um ato obrigatório do processo, esse contato pessoal, e o acusado tem até a possibilidade de faltar com a verdade, sem ter qualquer espécie de penalização. Do outro lado, e também importante deixar isso bem claro, não é um confronto. O processo não é uma guerra, o processo não é uma batalha, o processo não é uma arena. Em realidade, as partes do processo, ali são a acusação e a defesa. E não o juiz. O juiz não é parte nenhuma dentro desse processo. Então, me preocupa um pouco esse clima de confronto, essa elevada expectativa em relação a algo que pode ser extremamente banal. E, diga-se, nada de conclusivo vai sair nessa data. O juiz profere o julgamento depois. Ainda há uma fase de instrução complementar, ainda há uma fase de alegações finais. E, enfim, nada é resolvido na audiência de interrogatório do acusado. Eu não estou falando isso para baixar a audiência dos canais de televisão, mas apenas para deixar claro que toda essa expectativa, a meu ver, ela não se justifica. Desculpe. Isso aqui? Isso é vermelho de fraternidade. Enfim,
Há 2 dias atrás, eu relutei muito em fazê-lo, e acho que foi bem recebido, mas muitos me criticaram. Também me manifestei publicamente, falei publicamente que eu simplesmente não via razão para as pessoas saírem à rua, e mencionei, fiz essa mensagem especialmente aquelas pessoas que têm, e talvez vários aqui presentes tenham feito isso no passado, sair das ruas para manifestar o seu apoio a essas investigações e esses processos contra a corrupção. Sem entrar em cores partidárias nenhumas, né, mas várias, milhões de pessoas, milhões de brasileiros saíram nos anos anteriores às ruas com, dentre outras bandeiras, protestar contra a corrupção e dar apoio a essas investigações. E me preocupou especificamente que parte dessas pessoas, equivocadamente nessa data, achassem que era relevante sair às ruas, né, em alguma espécie de manifestação de apoio. E, de fato, não é. Né, de fato, não é relevante. Esse apoio é muito importante, mas, para essa data em particular, a preocupação principal é com o bem-estar de cada um. As pessoas não têm a necessidade de sair às ruas para enfrentar uma eventual situação de risco. Utilizando aquelas metáforas futebolísticas, né, é melhor que seja um jogo de uma torcida única, se pessoas querem sair à rua, manifestar apoio ao investigado naquela data. E tem que se evitar aí qualquer espécie de confronto. Eu digo isso com tranquilidade porque eu não sou algum dos times em campo, eu sou o juiz. Não, não tenho nada, não torço para nenhum dos times ali que está sendo jogado. Mas a minha preocupação principal em transmitir esse recado é que nessa data não é necessário. É preferível que as pessoas fiquem em casa. Isso é válido também para qualquer pessoa que queira manifestar nessa data, independentemente das suas preferências. Mas, evidentemente, eu fiz o recado às pessoas que têm, nos últimos tempos, principalmente, manifestado apoio a esses trabalhos da Lava Jato. Se isso é motivo para críticas ou não, da minha parte eu fico satisfeito se algumas pessoas não deixarem de ir às ruas e deixarem de ser expostas a situações de risco. Para mim é o suficiente justificativa para esse tipo de mensagem. Pois bem, sobre o tema específico, não sou um especialista em observatórios sociais. Eu acabei concordando vindo aqui porque eu tenho uma grande admiração por esse trabalho, principalmente considerando que ele é feito na base da voluntariedade. As pessoas se voluntariam para realizar esse trabalho, e principalmente porque eu acredito, né, que a democracia pressupõe, acima de tudo, que os governantes sejam controlados pelos governados. E, para isso, se precisa de uma cidadania poderosa. E uma cidadania poderosa é uma cidadania que não só age periodicamente nas eleições, mas sabe que o seu papel ativo na cidadania não se encerra quando deposita o voto em uma urna. E essa cidadania mobilizada precisa, né, reclamar os seus direitos, reclamar melhores serviços, reclamar também a existência de um governo probo, e, para isso, ela precisa ser também uma cidadania bem informada. Hoje nós vivemos numa sociedade da informação, e informação é poder, e realmente é necessário, aí, para que essa cidadania tenha condições de ter um papel ativo no controle dos seus governos, que ela esteja bem informada. Daí a ideia de aceitar a participação nesse evento e poder falar alguma coisa sobre isso. O que eu pensei, em realidade, seria falar um pouquinho sobre a Operação Lava Jato e, a partir disso, extrair algumas conclusões, comungar essas conclusões com os senhores e com as senhoras. Não é possível aqui fazer uma descrição exaustiva da Operação Lava Jato, o tempo não permitiria,
mas eu mencionaria apenas algumas coisas que foram constatadas nesse caso, e essas constatações se fazem com base nos casos já julgados. Tá? Eu sou um juiz, e como juiz não se pode falar de casos pendentes, mas eu posso falar com certa liberdade de casos nos quais eu já proferi sentença. Tá? Acho que isso já é sabido por todos, mas nessa Operação Lava Jato não existe um único caso criminal, existem, na verdade, diversos casos conexos, e o Ministério Público, que faz a acusação nesses casos, acabou optando, como uma estratégia de persecução penal, de formular acusações em separado, conforme conjunto de fatos e conjunto de indivíduos. Embora esses fatos normalmente estejam interconectados, é possível apresentar acusações em separado. Salvo engano, foram cerca de 50 ações penais já propostas, entre elas foram julgadas cerca de 28 ou 30 processos, pendentes ainda vários processos para julgamento. Mas eu posso falar então a respeito desses casos que já foram julgados. Baseando-se nesses casos que já foram julgados, é possível afirmar que foram constatados indicativos daquilo que nós chamamos de corrupção sistêmica. A corrupção, como ato isolado no tempo e espaço, vai existir sempre porque nós, humanos, né, somos imperfeitos. E não raramente nós caímos em vícios e caímos em tentações. Então, a corrupção vai existir tanto, por exemplo, nos países mais desenvolvidos, como nos países menos desenvolvidos. Mas algo um pouco diferente é essa chamada corrupção sistêmica. A corrupção não como um ato isolado no tempo e espaço, mas sim com uma prática, como, para utilizar uma expressão aqui que várias pessoas que depuseram em juízo se serviram dela, a corrupção como uma espécie de regra do jogo. E baseando-se nos casos já julgados, é possível afirmar que no âmbito dos contratos, dos grandes contratos da Petrobras, havia a corrupção como uma regra estabelecida. Algumas pessoas que depuseram em processos já julgados afirmaram que em todo o grande contrato da Petrobras, com as suas principais fornecedoras, havia o pagamento, isso não é novidade, isso já se vê que saiu em tudo que é jornal, e, enfim, era pago cerca de 1 ou 2% de valor de propina, de vantagem indevida, em cima desses contratos. Segundo essas mesmas pessoas, metade desses valores era usualmente dirigido àquilo que eles chamavam de casa, os agentes da Petrobras, e a outra metade era destinado a agentes políticos ou a partidos políticos que davam a esses agentes da Petrobras sustentação política. Vocês podem pensar que 1 ou 2% é algo não tão significativo, mas tudo na Petrobras é superlativo, literalmente. Então, nós estamos falando de contratos de centenas de milhões de reais, centenas de milhões de dólares, ou até mesmo os contratos que ultrapassavam a casa de bilhão de dólar ou bilhão de reais. Então, era um volume muito expressivo. Isso não foi uma prática isolada em um determinado período de tempo. Foi algo que se prolongou por vários anos. Vários anos. Ainda ilustrar esse quadro de corrupção sistêmica, nós temos, nos casos já julgados, alguns agentes da Petrobras que foram condenados criminalmente por corrupção e lavagem de dinheiro. Entre eles, nós temos 4 ex-diretores da Petrobras. Todos os 4, literalmente, foram identificadas contas secretas que eles mantinham no exterior e nas quais eles receberam depósitos milionários relativos a pagamentos de propina.
Pessoas que já foram condenadas, inclusive servindo tempo de prisão. Um gerente da Petrobras, que foi identificado logo no início, que acabou celebrando um acordo de colaboração premiada, concordou em devolver aos cofres públicos, e de fato esse dinheiro já foi devolvido, o que ele mantinha, segundo ele, em propinas em contas secretas no exterior. Ele acabou retornando ao Brasil e aos cofres públicos 98 milhões de dólares. Né? 98 milhões de dólares, é muito dinheiro. Ainda ilustrar o alcance dessa corrupção sistêmica, vários dirigentes dessas empresas fornecedoras também foram julgados e condenados por pagamento de propina em contratos da Petrobras. E havia aí não dado um outro crime no âmbito desse esquema de propina, que no sentido de que essas empresas elas previamente ajustavam entre si os resultados das licitações da Petrobras. Ou seja, definiu entre elas quem que ia apresentar a proposta, queria ganhar determinado contrato, o que na prática levava a consequência de que não existia uma concorrência real no mercado nas licitações da Petrobras. Ainda ilustrar esse quadro de corrupção sistêmica, a Petrobras, que passou o ano inteiro de 2014 praticamente afirmando que não tinha problemas nos seus sistemas de compliance ou de controle, no ano de 2015, levada pelas evidências, culminou por reconhecer perdas contábeis com propinas, ou seja, apenas dinheiro pago diretamente com propinas e que acabou elevando os custos dos seus contratos da ordem de 6 bilhões de reais. Né? Imaginem 6 bilhões de reais. Né? Faz com que aqueles criminosos de Maringá, mencionados aqui anteriormente pelo Dr. Bernard, pareçam ladrões de galinha. Né? Mas vejam que é uma estimativa. Pode ser uma estimativa exagerada, mas vamos supor que ela esteja dobrada. Vamos supor que seja 3 bilhões de reais. Ainda assim, 3 bilhões de reais. Mas ela pode ser ainda inferior. Pode ser que o custo real tenha sido muito superior. Outros sinais de corrupção sistêmica foram identificados em pontuais casos, também já julgados, em que similar esquema de cobrança de propina foi verificado em outros âmbitos da administração pública. Nós tivemos um caso envolvendo um ex-parlamentar já condenado, em que ele recebeu, comprovadamente, propinas não de contratos da Petrobras, mas de contratos de publicidade da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal contratava uma agência de publicidade, parte do que ela pagava, aquela agência era desviada a esse parlamentar federal, que também está condenado e cumprindo tempo de prisão. No âmbito ainda da Operação Lava Jato, constatado que em contratos de construção de Angra 3, nossa usina nuclear, também foram estabelecidas regras de pagamento de percentuais em cima dos contratos públicos, desta feita destinadas a agentes da nossa estatal eletronuclear. Esse caso acabou não ficando em Curitiba, foi remetido para o Rio de Janeiro, mas já foi proferida a sentença de primeira instância nesse caso. E nós tivemos um outro caso, só que esse é um caso ainda não julgado, mas também não se encontra ainda nas nossas mãos. Surgiram lá alguns indícios também de desvios no Ministério do Planejamento. Ainda perturbador, alguns casos, um em particular envolvendo também um ex-parlamentar federal, já condenado. Em 2014,
o Congresso Nacional constitui uma CPI para investigar os crimes na Petrobras. Esse ex-parlamentar é nomeado vice-presidente da CPI, mas ao invés de ele realizar o trabalho dele, ele escolhe aproveitar a oportunidade para cobrar propinas de dirigentes dessas empreiteiras que estavam sob investigação. Agora, 3 casos que foram especialmente perturbadores, né? 2 ex-parlamentares e um antigo tesoureiro ou auxiliar na tesouraria de um partido político. Esses 3 indivíduos foram condenados naquele chamado caso do Mensalão, ação penal 470, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Vejam que não é pouca coisa ser condenado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo Tribunal Federal condenou esses indivíduos em 2012 por corrupção e lavagem de dinheiro. A depender, não para os 3, mas, enfim. Um deles acabou sendo salvo pela prescrição, mas os outros 2 foram condenados e foram presos. E o que se descobriu, no âmbito da Operação Lava Jato, e também são casos já julgados, é que esses indivíduos também receberam vantagem indevida, propina, no esquema criminoso que vitimou a Petrobras. E, para nosso espanto, e de certa maneira indignação, receberam esses valores mesmo durante o julgamento em 2012 pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, vamos recordar, o plenário do Supremo Tribunal Federal em 2012, realizando aquele julgamento com toda a publicidade, com toda a preocupação de evitar um julgamento injusto, sem base em provas, decidindo sobre a culpa daqueles indivíduos e, concomitantemente, eles percebendo propinas em outros contratos públicos. Uma corrupção que é sistêmica, uma corrupção que ela é serial, ou seja, ela se reproduz em série, uma corrupção que é muito profunda. O que gera uma natural preocupação de cada agente público encarregado da aplicação da lei, mas que deve gerar também essa mesma preocupação na cabeça de cada cidadão, e se não foi só na Petrobras? E se não foi só na eletronuclear? E se não foi só na Caixa Econômica? E se isso é algo que se encontra disseminado não só no governo federal, mas no governo estadual, nos governos municipais? Não se enganem contra as minhas afirmações, eu não estou a dizer aqui que todos são corruptos, isso não é verdadeiro. Nós não podemos generalizar esse tipo de afirmação. Mas há uma preocupação natural de que esse esquema de corrupção, interligado ou não com outros, mas que esquemas de corrupção similares reproduzam-se nas diversas esferas da federação. O custo para o país é algo extraordinário. Nós vamos falar só no caso da Petrobras. 6 bilhões de reais em propinas. O que se pode fazer com 6 bilhões de reais? Mas não é só isso. Será que uma administração pública contaminada pela propina é capaz de tomar decisões eficientes do ponto de vista da gestão pública? Não. Eventualmente pode ser. Mas é evidente que um agente público que direciona as suas atividades não pensando no bem-estar público ou na saúde da instituição que ele pertence,
mas pensando sim em esquemas de propina, em gerar valores para receber propinas, pode ter as suas decisões comprometidas do ponto de vista da eficiência econômica para a instituição a qual ele pertence. Eventualmente, algumas decisões de investimento tomadas no âmbito da Petrobras no período em que ela foi afetada por esse esquema de propinas, talvez, em parte, tenham sido motivadas por essa intenção de produzir recursos a todo custo. Um possível exemplo, Refinaria do Nordeste Abreu e Lima. O orçamento inicial dessa refinaria, e são dados oficiais da Petrobras, de 2005, custo de 3 bilhões e meio de dólares. E a ideia é que ela ficasse pronta em 2010. Tá? Em 2010 ela não ficou pronta, em 2011 ela não ficou pronta, em 2012 ela não ficou pronta, em 2013 ela não ficou pronta. E aqui isso absorve um pouco a Lava Jato, porque às vezes se diz que a Lava Jato atrapalha os investimentos, né? Mas a Lava Jato começou em 2014. Mas, enfim, em final de 2014, o primeiro trem de refino da refinaria, a previsão são 2 trens de refino, mas em 2014 o primeiro trem de refino ficou pronto. O segundo ainda não tem previsão de ficar pronto. O custo dela, até final de 2014, era 18,5 bilhões de dólares. 3 para 18. Para ficar pronta em 2010, não ficou pronta nem totalmente até agora, ficou parcialmente pronta em 2014. Porque quando a gente vê, né, acho que tem que se pensar também em dimensionadores econômicos de eficiência, quando se fala assim, o governo X investiu tanto. Mas e a qualidade desse investimento, né? Como é que fica? Será que esses valores gastos realmente resultaram numa aplicação eficiente daqueles recursos, numa produção de riqueza proporcional aos valores expendidos? Vejam que isso eu ouvi testemunhas no processo, agentes da Petrobras não relacionados a esse esquema criminal, e que diga-se que é a maioria deles que não está relacionado, mas agentes da Petrobras que afirmaram que se a refinaria funcionar otimamente durante toda a vida útil dela, o que não vai acontecer, né, porque ninguém funciona otimamente toda a vida útil, ela não se paga. Ela ainda gera um prejuízo de cerca de 3 bilhões e meio de dólares. Agora, imagina se isso for disseminado. O que isso significa em custo de corrupção para a produtividade da economia brasileira? E aqui eu digo produtividade não apenas no sentido de que nós queremos ter empresas mais pujantes, mas porque isso também reflete na melhoria do bem-estar e da riqueza de todos. Imagina se isso for disseminado. Será que essa não é uma das razões porque nós temos obras que muitas vezes não parecem fazer sentido do ponto de vista econômico? Estádios de futebol que, enfim, em lugares um tanto quanto duvidosos, obras que nunca terminam. Né? É inacreditável, às vezes até um concerto de rua, né? Uma duplicação de um determinado trecho de estrada que parece que se eternizam, né? e nunca chegam a um final, e aquilo, além de irritar o cidadão, né? Será que não há uma correlação entre essas? Claro que eventualmente pode não haver, né? Mas o custo ainda decorrente do afugentamento de investidores. Investidores externos querem colocar o seu dinheiro em um mercado limpo, né? Não querem correr o risco de colocar investimentos em um país que eventualmente sejam forçados a entrar na regra do jogo. E mesmo os investidores locais, muitas vezes podem se mostrar receosos em participar, por exemplo, de contratos públicos, por entenderem que vão ter necessidade de sujar as suas mãos se o fizerem. Então, o custo é enorme para o Brasil dessa corrupção dita sistêmica.
Isso sem falar no impacto que isso traz à nossa autoestima, não só como cidadão, mas igualmente como país. Né? Nós queríamos ter mais orgulho de falar que vivemos em um país mais limpo, e não ter, por exemplo, a imagem, muitas vezes, disseminada de que, vamos dizer, o brasileiro é um trapaceiro ou coisa que o valha, o que não é verdadeiro, mas todos esses episódios vergonhosos de corrupção nos colocam em uma situação, muitas vezes, delicada do ponto de vista da nossa imagem no mundo. Pois bem, esse é o lado negativo. Para resolver corrupção sistêmica, o que tem que acontecer? Primeiro, as instituições devem funcionar, as instituições públicas. A justiça tem que funcionar, a justiça não pode ser um faz de conta. É importante o apoio que a sociedade civil organizada vem dando à Operação Lava Jato. Eu digo isso porque nenhum juiz vai julgar segundo a opinião pública. O juiz tem que julgar segundo as leis e as provas do processo. Então, ainda que a sociedade civil organizada, ainda que a população e a opinião pública sejam extremamente desfavoráveis a qualquer acusado, ele ainda deve ser absolvido se não existem provas e se a lei está em favor dele. Mas a opinião pública, o apoio dela, o apoio da sociedade civil organizada são essenciais para quê? Para evitar a obstrução da justiça em casos envolvendo figuras poderosas, política ou economicamente. Essas pessoas não raramente tentam, de alguma maneira, obstruir o bom andamento dos trabalhos judiciais. E, nesse caso, a sociedade civil organizada e a opinião pública funcionam como um anteparo contra qualquer espécie de interferência indevida. É importante expandir essa proteção e essa atenção da opinião pública para processos fora da Operação Lava Jato. Não é só a Lava Jato que está com processos envolvendo casos graves de corrupção. Casos graves de corrupção se reproduzem no país inteiro e, muitas vezes, isso não tem um bom andamento nas nossas cortes de justiça. É necessário que a sociedade seja mais participativa. Os senhores, por exemplo, posso ser corrigido se eu estiver enganado, mas me parece que o foco dos observatórios sociais constitui o acompanhamento, em especial, dos gastos públicos, do orçamento público, e uma referência mais direta ao Poder Executivo, né? Porque é o maior orçamento. Mas, claro, que também controle de gastos no Judiciário e no Legislativo também é pertinente. Mas até sugeriria aqui uma expansão dessa atenção em relação aos processos judiciais, que envolvem crimes contra a administração pública. Tem uma necessidade de um acompanhamento e também de uma cobrança por parte do Poder Judiciário, o que foi feito a partir de uma descoberta de um escândalo criminal. Nós vemos muitos escândalos criminais envolvendo a administração pública nos jornais, mas poucos deles tendo uma resposta institucional adequada nas cortes de justiça. Essa resposta pode ser tanto a absolvição, como pode ser a condenação, mas é importante que exista uma resposta e uma resposta em um prazo razoável. Até por isso, esse foi um dos motivos que nos levou, nesses processos do Lava Jato, a dar uma ampla publicidade. Muitas vezes se critica lá na Operação Lava Jato esses vazamentos, mas muitas vezes se confunde vazamento com publicidade do processo. A Constituição brasileira é clara. O processo judicial tem que ser aberto, os julgamentos devem ser públicos. E assim como o governo, executivo, legislativo têm deveres de prestação de contas à população a respeito do que fazem, também tem o Poder Judiciário. E a única forma da sociedade civil organizada, a opinião pública e a população em geral acompanhar é que seja dada publicidade a esses processos. Até em eventuais processos judiciais se pode cogitar em segredo.
numa fase de investigação, na qual o segredo é necessário para a boa apuração dos fatos, ou em determinados crimes cuja publicidade pode levar a uma revitimização, por exemplo, em casos de crimes sexuais, não vai se expor uma vítima de um crime de estupro, por exemplo, à publicidade. Agora, em crimes contra a administração pública, processos por crimes contra a administração pública, superada a fase de investigação, a publicidade é imperativa, é obrigatória. E, não obstante, por vezes isso não ocorre. Por vezes, há processos dessa natureza correndo em segredo no âmbito dos escaninhos judiciais. Pois bem, a justiça tem que funcionar. Mas não é só a justiça. O problema da corrupção sistêmica não se resolve com um judiciário, somente com um judiciário mais eficiente. É uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. É preciso que os outros poderes, executivo e legislativo, façam a sua parte. Se você tem um quadro de corrupção sistêmica, você precisa ter políticas públicas dirigidas a resolver esse problema. E quanto a isso, né, com todo o respeito, eu tomo a liberdade de dizer que os nossos governos, em geral, estão em débito, né, porque muito pouco foi feito em relação a isso, desde que foi revelada a extensão desse profundidade e sistematicidade da corrupção no Brasil. Às vezes, o que aparenta é que é um problema exclusivamente das cortes judiciais, o que não é verdadeiro. É preciso você ter legislação e políticas do Poder Executivo que reduzam as oportunidades para a prática do crime de corrupção. Pode-se pensar em vários exemplos. Redução, por exemplo, de número de cargos comissionados, de livre nomeação. Na Justiça Federal, pelo menos de primeira instância, aqui da 4ª Região, nós não temos cargos comissionados. Os servidores são todos concursados. Nós temos casos de funções de confiança, em que eu posso nomear um servidor concursado para receber uma gratificação por ele fazer um trabalho distinto dos demais. Mas eu não posso chamar e escolher qualquer pessoa para exercer um cargo dessa espécie. Esse é um exemplo simples, né? Mas é através dessas práticas simples que se mudam as perspectivas. E é preciso ter, isso é fundamental, transparência. Né? Transparência porque é preciso habilitar a sociedade civil organizada, a opinião pública, a imprensa, a acompanhar os atos dos governantes, sejam eles das 3 esferas de poder, para que se possa haver um controle. Democracia é acima de tudo isso e não somente a submissão desses governantes a eleições periódicas. E um terceiro ponto, e finalizando, o papel do setor privado. O setor privado pode fazer uma grande diferença. Primeiro passo, não pagar propina. Tá? É algo um tanto quanto óbvio, mas às vezes é um discurso muito fácil culpar exclusivamente o agente público pelo recebimento da corrupção, da propina, sem lembrar que do outro lado tem alguém que se dispôs a pagá-la. Eventualmente podem ter casos de extorsão, mas muitas vezes o que se tem é realmente um conluio, um contrato criminoso entre alguém disposto a pagar e alguém disposto a receber. Exemplos que podem fazer a diferença. Já ouviram falar da Operação Mãos Limpas na Itália? Foi um terremoto judiciário, revelou um quadro de corrupção gigantesco na Itália, também um quadro de corrupção sistêmica. Ela se iniciou porque um empresário em Milão, que prestava serviços a uma determinada instituição pública, destinada lá a pessoas idosas, se recusou a continuar a pagar propina para o diretor daquele estabelecimento.
ele procurou lá o Ministério Público e os carabineiros e fizeram lá uma espécie de um flagrante esperado, né, em que ele entregou valores para o agente público, para o diretor do estabelecimento, e aquela pessoa foi em seguida presa em flagrante pela polícia. Esse indivíduo preso pela polícia ficou preso, mais ou menos 1 mês, 2 meses depois, resolveu colaborar com as autoridades. E o que ele revelou gerou um efeito bola de neve nas investigações da assim chamada Operação Manipulite na Itália. Só em Milão, mais de 4.000 investigados, só em Milão, mais de 800 mandados de prisão, números até mais expressivos do que a nossa aqui chamada Operação Lava Jato. Também um exemplo interessante, pesquisem lá, movimentos na Sicília, também um exemplo italiano, chamado Addio Piso, ADDIO Piso. O piso é o dinheiro extorquido pela máfia dos comerciantes da Sicília. É uma propina, mas não é bem propina, é uma extorsão, não corrupção nesse caso. E os comerciantes da Sicília são usualmente submetidos a essas práticas de extorsão por parte da organização mafiosa lá chamada Cosa Nostra. Pois bem, elas, várias delas, tendo por base, às vezes, até casos heróicos de empresários que se recusaram a pagar a propina, o piso, e de certa maneira, até responderam com a vida. Tem um caso famoso do empresário chamado Libero Grassi, no começo da década de 90, se organizaram em associações que têm como mote público o não pagamento da propina, o não pagamento do piso. Ou seja, como aquelas empresas que têm um selo de qualidade, mas esse selo de qualidade é o recusa em se pagar dinheiro de extorsão à máfia. E isso é importante, porque se as empresas agem sozinhas em recusar pagamento não só de extorsão, mas de solicitações de propinas em esquemas de corrupção, eventualmente podem ser vítimas ou de alguma política mal intencionada ou eventualmente ser excluídas do mercado. E quando as empresas agem sozinhas, isso pode fazer uma grande diferença. Mas, acima de tudo, pode fazer uma grande diferença a conduta do empresário que procura, diante de uma solicitação de propina, procura não cumpri-la, mas sim realizar a comunicação disso à polícia ou ao Ministério Público. Então, o setor privado tem muito a contribuir para acabar com esses esquemas de corrupção sistêmica. Para finalizar, eu diria o seguinte: nós estamos hoje numa encruzilhada. Nós estamos, talvez, saindo de um quadro de corrupção sistêmica, saindo de um quadro de impunidade e responsabilidade para um cenário de menor corrupção e de efetiva responsabilização. Essa transição, não obstante, não está segura. E ela não se faz sem alguma turbulência. Nós temos o próprio exemplo da Itália, em que havia uma grande expectativa, com as mãos limpas, que a Itália se tornasse um país muito mais honesto, mas há uma grande dúvida se isso aconteceu, de fato, porque lá houve uma reação muito forte por parte do poder político, que acabou minorando muito as consequências do trabalho da Operação As Mãos Limpas. De certa maneira, o Brasil vive numa encruzilhada dessa espécie. E aí nós temos 2 caminhos a seguir. Voltar atrás, como se nada tivesse acontecido, ou seguir em frente. E para isso precisa realmente do apoio da cidadania mobilizada. Não digo especificamente em relação aos trabalhos da Lava Jato, mas no sentido de nós termos instituições mais fortes
e mais infensas a contaminação por esquemas de corrupção. Em parte, cabe aos observatórios sociais realizar esse trabalho e apoiar a criação de instituições, de aquilo que nós chamamos de rule of law, né, de um governo de leis cada vez mais forte e, portanto, também uma democracia mais intensa e de maior qualidade no Brasil. Muito obrigado pela atenção de todos os senhores e senhoras. A organização que eu venho representar hoje, a Transparência Internacional, é hoje talvez a principal entidade no mundo dedicada à luta contra a corrupção. Ela está presente em mais de 110 países, 113 países, mas por quase 10 anos a gente não teve uma representação permanente no Brasil. E agora a Transparência Internacional está voltando ao país, e um dos focos de atuação é a luta contra a corrupção na base, no município. E, por isso, essa aproximação com o Observatório Social é tão importante. Eu tomo alguns minutos breves, não quero aqui me alongar demasiado, mas eu acho importante mencionar quais são as razões, talvez, mais destacadas dessa luta ser tão estratégica, que é a luta da corrupção na base, no município, né? O primeiro ponto, talvez, é a extrema diferença na qualidade das instituições, na precariedade dos órgãos de controle da corrupção na base, nos níveis subnacionais. Hoje, a luta contra a corrupção que se destaca, Lava Jato, tudo que se vê nos noticiários, está sempre ligado a algum órgão da esfera federal. É o Ministério Público Federal, é a Justiça Federal, é a Polícia Federal, é a Receita Federal, é a CGU, CAD, etc. Mas, na base, ainda o que existe é uma grande defasagem da capacidade institucional do combate à corrupção. Vocês conhecem muito bem essa realidade. O segundo ponto é o risco da luta contra a corrupção na base. O risco para o ativista anticorrupção quando ele decide enfrentar a corrupção nos pequenos municípios do Brasil, nos municípios afastados dos grandes centros do Sudeste, no Norte, Nordeste do país e até mesmo aqui no Sul. A realidade é de um ambiente hostil, de represália, muitas vezes represálias não violentas, mas ainda assim perseguições, mas muitas vezes também perseguição violenta, com tortura, com morte, e é uma realidade de quem luta contra a corrupção na base, no município. O terceiro ponto é que a corrupção no município, ela afeta a vida das pessoas da maneira mais direta. Ela afeta na provisão de serviços públicos, no acesso à saúde, no acesso a um hospital, um posto de saúde. E isso é, de fato, o que a população sente no cotidiano, nos 5.500 municípios do nosso país. Outro fator importante é que a corrupção no nível municipal, ela muitas vezes é menos complexa, às vezes até banal, um esquema de corrupção na base, em comparado aos grandes esquemas de corrupção nacional e internacional. E um bom método de combate à corrupção na base, ele pode ser replicado centenas, às vezes milhares de vezes, que é o exemplo do Observatório Social do Brasil. Desenvolveu uma metodologia eficiente de combate à corrupção e replicou em diversas dezenas e agora crescendo para centenas de municípios, tendo um efeito sistêmico. O juiz Moro mencionou o problema, a realidade da nossa corrupção sistêmica, a resposta igualmente tem que ser sistêmica. E o observatório, ele atua dessa maneira sistêmica. Outro ponto, que é importantíssimo também mencionar, é, de fato, a estratégia de combate à grande corrupção, ela deve também atacar na base. Para atacar a corrupção, a grande corrupção de Brasília, ela tem que ser atacada na base. Um criminoso como Eduardo Cunha, ele consegue a sustentação para a grande corrupção em Brasília porque ele domina currais eleitorais na Baixada Fluminense, porque ele domina igrejas que fazem lavagem de dinheiro, porque ele domina esquemas que propiciam a sua permanência no poder. Então, lutar contra a corrupção na base enfraquece os pilares, as estruturas da grande corrupção no topo, na grande corrupção. E daí a grande
importância estratégica do trabalho do Observatório Social e que a Transparência Internacional deseja colaborar e apoiar essa luta. E aqui, muito obrigado. Nós somos companheiros de todas as lutas, na grande, mas também, principalmente, na base. A realidade é diariamente receber pedidos de ajuda, pedidos de socorro daqueles que lutam, esse exército de heróis que ficam abaixo do radar, lutando contra a corrupção cotidianamente. E minha pergunta agora, sim, já vai ao juiz Moro, com respeito a um elemento importante que ainda falta no nosso país, que é uma legislação de proteção ao denunciante, a proteção ao whistleblower, ou, como está sendo chamado no Brasil, o reportante de boa-fé. Na tentativa de se passar essa legislação recente no Congresso Nacional, dentro do pacote das 10 medidas, talvez, do nosso ponto de vista, uma das medidas mais importantes, o Congresso Nacional, a resposta que deu foi retalhar o pacote anticorrupção e retaliar aos autores daquelas propostas com medidas claramente intimidatórias. Um ponto importante foi a medida da proteção ao denunciante, a proteção ao whistleblower. Um comentário do Renan Calheiros é que aquilo era uma bolsa dedo duro, descaracterizando completamente a figura da proteção ao denunciante e até o mecanismo de retribuição financeira que previa como uma forma de indenizar aquele que toma coragem para denunciar um mal feito, um ato de corrupção. O juiz Moro, se não me equivoco, aqui já diretamente mencionou um caso importante da Manipolite na Itália, que começa com a ação de um denunciante, de um whistleblower. No Brasil também, Lava Jato também teve casos também dos reportantes de boa-fé. E, se não me equivoco, um dos episódios, o juiz Moro determinou uma indenização a um desses reportantes, Hermes Magno, que foi um dos que trouxe um caso importante à luz no âmbito da Operação Lava Jato. Eu queria, então, convidar uma reflexão do juiz Moro, a importância desse mecanismo da proteção ao denunciante e que papel isso pode ter na ação da justiça e no combate à corrupção sistêmica do país. Olha, doutor Bruno, essa é uma pergunta bastante pertinente. Como eu disse ali na minha exposição, tem que se ter políticas públicas de enfrentamento à corrupção sistêmica por parte dos três poderes. Né? No caso do judiciário, evidentemente, ele está vinculado às leis, mas o judiciário tem que ter presente a seriedade e a gravidade desse quadro de corrupção sistêmica. Só para me permitir, antes de pegar um gancho aqui, tem havido uma crítica, muitas vezes, à utilização das prisões cautelares nesses casos da Operação Lava Jato. E assim, aquelas pessoas que são versadas em direito sabem que aplicadores da lei, juízes, divergem, muitas vezes, na avaliação das leis nos casos concretos. Então, é natural que haja divergências quanto à necessidade ou não dessas prisões preventivas. Mas eu digo assim, que a seriedade, a gravidade, a profundidade, o caráter serial dessas condutas criminosas nos levaram a, atendendo pedidos do Ministério Público e da autoridade policial, muitas vezes decretar essas prisões, porque nós entendíamos que realmente elas eram absolutamente necessárias. Né? Não só casos assim mais singulares de destruição de provas, ocultação de provas ou risco de fuga, mas principalmente esse caráter serial, repetido da corrupção, que é contínua. Não ocorre num momento isolado, mas ela ocorre como uma prática estabelecida. Se não se age com vigor, não se debela essa prática específica. Eu acho que, de certa maneira, a Operação Lava Jato ela é muito fruto do precedente da Ação Penal 470. Aquilo foi um marco, rompendo com uma tradição de impunidade. Havia exceções no passado, mas rompendo de uma forma muito significativa com uma tradição de impunidade de crimes praticados por poderosos.
Tá? E nisso a Operação Lava Jato é muito grato, eu acho que todo o país é grato à coragem institucional do Supremo Tribunal Federal na ação penal 470. Mas quando eu vejo indivíduos que receberam vantagem indevida nesse esquema julgado na ação penal 470 e depois receberam propinas nesse esquema criminoso que vitimou a Petrobras, eu indago se as coisas não poderiam ter sido muito diferentes se, por exemplo, em 2005 e 2006, não tivessem sido decretadas algumas prisões preventivas nesse chamado caso Mensalão. E não me compreendam mal, eu não faço aqui uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal não tinha bola de cristal, não poderia saber que aqueles indivíduos iriam receber propina em outros esquemas criminosos. Mas talvez o caráter serial daquele comportamento já verificado naquela época fosse um indicativo disso. Talvez, se alguns daqueles indivíduos, e vejo indivíduos que se repetem, tanto no Mensalão, como agora nesse caso da Petrobras, como o ex-deputado José Janene, que foi uma figura central tanto no Mensalão como depois no esquema criminoso da Petrobras, se ele tivesse sido tirado de área em 2005 e 2006, as coisas não seriam talvez diferentes? Talvez não, mas é um jogo interessante de o que aconteceria se. Pois bem, apenas para ilustrar essa necessidade de agir realmente com vigor em relação a isso. E o que é válido para o Judiciário, vale também para o Legislativo e para o Executivo. Esse projeto das medidas, apresentado pelo Ministério Público, era um projeto bom, merecia lá pontuais críticas, mas entre os pontos que não mereciam críticas, eram essas propostas de proteção do denunciante do bem. Eu acompanhei, na época, o deputado Onyx Lorenzoni apresentou, em cima do projeto do Ministério Público, um projeto próprio, que até regulava um pouco melhor aquele assunto, de uma maneira um pouco mais completa. E, embora se pudessem criticar algumas propostas dessas 10 medidas, havia alguns pontos que, a meu ver, existe quase que um consenso internacional. A criminalização, por exemplo, do enriquecimento ilícito do servidor público era uma. Criminalização de doações eleitorais por fora. E essa situação do denunciante do bem, igualmente. Precisa realmente proteger as pessoas de retaliações por parte dos poderosos. Nesse caso especial da Operação Lava Jato, de fato, a origem remota da investigação consiste em um empresário que, inadvertidamente, se tornou sócio de um empreendimento industrial, em parte construído com dinheiro de propina, e que resolveu comunicar os fatos à Polícia Federal após perceber essa situação. Num processo em particular, eu acabei entendendo que, de certa maneira, era vítima dos crimes e fixei uma indenização para ele, mas é evidente que seria oportuno que tivéssemos aí uma regulação legislativa mais precisa. E, nesse ponto, realmente, o nosso legislativo, digo isso com todo respeito aos nossos parlamentares, está ainda nos devendo algo mais incisivo nessa área. E eu posso lhe testemunhar, tá, que muitas das empresas sancionadas, tá, hoje são signatárias do Pacto Global, têm demonstrado sua profunda, vamos dizer assim, arrependimento com relação aos ilícitos realizados, têm demonstrado um grande interesse em tentar mudar, entendem, vamos dizer assim, tá, que as decisões tomadas são um remédio amargo, tá, mas que seguramente será melhor, vamos dizer assim, para um futuro melhor. Tá? Por óbvio, tá, nem todas as empresas vão sobreviver, nós entendemos isso, tá, mas aquelas que sobreviverem seguramente serão fortalecidas, né, dessa fase. Tá? Só que, com relação às sanções, né, eu gostaria de trazer 3 reflexões para o senhor comentar. Né?
A primeira com relação à segurança jurídica dos acordos de leniências que estão sendo realizados, né? Por vezes nós observamos que alguns acordos, apesar de um grande esforço das empresas, né, estão tendo decisões posteriores diferentes daquelas que foram tratadas no acordo. Tá? Nós não descartamos necessariamente, tá, que um acordo firmado, depois ele precisa ser aditivado se novos fatos vierem à luz das investigações. Isso, sem dúvida nenhuma, nós não estamos discutindo. Tá? Mas, uma vez firmado, tá, que tenha assim, uma maior segurança com relação aos acordos de leniência firmados. Tá? O segundo ponto, que foi, inclusive, trazido aqui à tarde pelo Dr. Dallagnol, tá, que assim, nós, do setor privado, nós não temos problema nenhum em pedir desculpa, vir a público, falar que nós nos arrependemos, né, mas a classe política talvez, né, tenha um comportamento um pouco diferente, mas, por vezes, nós sentimos um pouco de falta de sanções para os partidos políticos, né, porque também são organizações. Né, nós vimos que os acordos que estão sendo firmados exigem um maior nível de governança, um maior rigor com relação às empresas, mas nós não temos visto isso, talvez, muito na questão dos partidos políticos. Tá? E o terceiro e último ponto, tá? A eventual possibilidade de se converter parte das sanções, ou principalmente parte das multas, né? Não só em fortalecimento dos mecanismos de detecção e de repressão, tá? Mas também em iniciativas para prevenção, né? Como se o observatório, se a Transparência Internacional, tá, pudesse se usufruir de algum tipo de fundo, tá, porque a nossa preocupação é justamente que das multas, tá, elas vão realimentar um sistema que vai continuar, vamos dizer assim, num ciclo vicioso. Tá? Então, seriam essas 3 reflexões que eu agradeceria se o senhor pudesse comentar. Perfeito, muito boas questões. Primeiro ponto, eu concordo com as ponderações do doutor. Acho que existe uma certa insegurança jurídica em relação a esses acordos de leniência, um pouco porque é resultado de uma lei relativamente nova, e ela foi colocada à prova de uma maneira muito intensa, né? Logo de imediato. O problema principal me parece uma certa disputa institucional em relação ao protagonismo desses acordos. Todas as instituições têm o seu papel, mas no que se refere ao campo criminal, e normalmente nesses casos envolvendo crime de corrupção, o mais significativo é a parte criminal, não é? Eu penso que o protagonismo deve ser realmente do Ministério Público. Tá? Até porque o Ministério Público tem uma posição de maior independência e uma posição de ser reputado uma espécie de fiscal da lei. Tá? Uma proeminência, então, em relação a outros órgãos, eventualmente, para os quais a lei outorga legitimidade para essas iniciativas. Então, os órgãos da administração pública, por exemplo. Mas, então, o Ministério Público, celebrando um acordo de leniência, a meu ver, salvo demonstração de vícios, isso deveria ser respeitado pelas outras entidades, porque, senão, realmente coloca-se a empresa numa situação, às vezes, complicada, de nunca ver uma luz do fim do túnel em relação a esses acordos de leniência. E não se trata aqui de querer tratar com excessiva leniência essas empresas, né? O doutor falou que o setor privado não tem problema em reconhecer, mas, assim, mais ou menos. Aqui no Brasil foi uma guerra, né? Então, algumas dessas empresas atacaram de uma maneira muito agressiva, né, as investigações, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário. E depois mudaram. Agora, há aquelas pessoas que tratavam essas empresas e seus dirigentes de uma maneira favorável, enquanto elas não reconheciam os seus erros, e enquanto que os órgãos de aplicação da lei tratavam aquilo com o rigor que era necessário. E, de repente, quando essas empresas resolvem mudar e colaborar,
a situação se inverte, né, que é algo um tanto quanto paradoxal, né? Então, elas cometeram os seus erros no passado, têm que pagar por esses erros, mas se elas assumem o compromisso de mudar, tem que ser dada uma chance de mudança, né? E o poder público tem que respeitar isso. Até o próprio exemplo da Siemens, né, que se envolveu num gigantesco escândalo de corrupção no passado, e isso é péssimo, mas a empresa recuperou a sua reputação e o primeiro passo foi reconhecer os seus erros. Eu acho que esse é o caminho. A terceira questão... e o problema dos partidos, né? Olha, é aquilo que eu disse, não tudo depende do poder público. Então, por que esses partidos não instauram apurações internas e expulsam, né, os seus membros que se envolverem em corrupção? Isso pode ser feito também no âmbito do Congresso, nas comissões de ética, no próprio Executivo, que pode eventualmente demitir pessoas envolvidas em corrupção. Então, não precisa... Tudo bem, a presunção de inocência é perfeita, né? Isso é válido no processo penal. Você precisa ter uma prova acima de qualquer dúvida razoável. Você precisa ter ampla defesa, você precisa ter um julgamento condenatório. Mas, por exemplo, se você, dentro de uma empresa, tem presente que o seu empregado está roubando de você, né, você normalmente não espera o trânsito e julgado da decisão judicial para tomar uma decisão. Claro que você ouve, claro que você respeita a ampla defesa, mas você faz essa apuração no seu âmbito interno, né? Então, a presunção de inocência vale principalmente para o processo penal, né? Enfim, realmente há um débito também nesse ponto, mas como mudar isso já é uma questão que foge um pouquinho à minha capacidade de resposta. O problema é que, nesses casos, quando nós temos vítimas determinadas, como no caso da Petrobras, a alternativa necessariamente tem que se devolver o dinheiro à vítima. Então, há alguma dificuldade para algum direcionamento diferente. O Ministério Público, em alguns acordos de colaboração e de leniência, tem feito esse tipo de previsão, e aí eu acho que eu tenho uma certa maleabilidade para fazer, desde que respeitados certos limites, né? Porque, afinal de contas, principalmente deve ser ressarcida a vítima. Trabalhando para a Transparência Internacional, a gente tem a oportunidade de ver o problema da corrupção de maneira comparada em diversos países, né? E o que chamou a atenção há mais ou menos 2 anos, um caso, já aí no início, talvez, da Operação Lava Jato, um pouco depois do início, foi o caso na Malásia. O primeiro-ministro da Malásia foi pego uma operação que ele recebeu 680 milhões de dólares na conta pessoal. Não foi nem sequer uma offshore, uma conta nas Ilhas Virgens Britânicas, uma empresa no Uruguai e uma conta na Suíça. Não, na conta pessoal, 680 milhões de dólares. Ato contínuo, a primeira coisa que o primeiro-ministro fez foi destituir o procurador-geral que o acusou. Imediatamente ele destituiu o procurador-geral. Se a gente volta para o Brasil, volta aí para Lava Jato, o procurador-geral Rodrigo Janot, terminado o mandato, ele foi reconduzido ao cargo no meio da operação, que atacava o próprio governo da época. Isso não surge do vácuo, né? Muitas vezes, até os procuradores da Lava Jato falam muito que foi possível a Lava Jato só por uma conjunção de astros, né? Uma feliz coincidência de atores importantes que estavam no lugar certo, na hora certa. E falam que é um ponto fora da curva da realidade da impunidade no Brasil. E, de fato, as estatísticas mostram isso, né? São 3,7% de casos, aí, de amostras de casos já detectados como corrupção no âmbito administrativo que chegam a uma condenação no âmbito penal. Então, de fato, a realidade é a impunidade. Mas de onde vem a Lava Jato? De onde ela surge? Se o senhor puder refletir, talvez, alguns elementos que o senhor acha que permitiram o surgimento da Lava Jato. Sei que o senhor vem de uma vara especializada, a criação das varas especializadas,
por exemplo, entre outros aspectos. O que o senhor veria como algumas inovações importantes que mudaram a realidade no Brasil e quais seriam, talvez, as principais ainda necessárias para dar um salto e para dar continuidade nesse processo? Essa é uma pergunta muito difícil, né? Saber definir essas causas, acho que talvez não tenhamos um distanciamento suficiente para ter uma boa avaliação. E, normalmente, essas situações não têm uma única causa, são várias causas. Mas uma delas, até foi destacado na sua própria pergunta, a questão da independência, né, das instituições judiciárias. E aqui eu colocaria, num leque mais amplo, o Ministério Público e a própria atuação da Polícia Federal. A Polícia Federal não tem as mesmas garantias de independência que juízes ou procuradores, mas ela tem se destacado há vários anos em uma tradição de autonomia e de vinculação mais à lei do que à política governamental do momento. Então, uma condição necessária realmente foi essa maior independência e essa autonomia, que, de certa maneira, é fruto de um amadurecimento da democracia brasileira desde 88. Também, como disse anteriormente, o próprio precedente do Supremo Tribunal Federal na Ação Penal 470 é muito significativo, porque ele influencia positivamente, ilustra, olha, é possível, sim, ter processo, né, mais eficaz em relação a esse tipo de criminalidade. Eu diria a conjuntura econômica, que foi se deteriorando a partir de 2013, 2014, no sentido de que isso acaba elevando as percepções do custo real da propina, né? Um ambiente econômico muito favorável, muitas vezes isso é uma questão deixada de lado, porque todo mundo está ganhando. Isso é muito comum no mercado de petróleo, né? Se diz que o mercado de petróleo é muito corrupto, exatamente porque é muito dinheiro, né? Você ter prejuízo explorando uma mina de ouro é muito difícil, né? E o petróleo é uma mina de ouro. E talvez o decréscimo do próprio mercado de petróleo, revelando esses custos, tenha sido também um fator a ser considerado. E, por outro lado, o próprio amadurecimento da opinião pública brasileira, da sociedade civil, um ambiente de liberdade de imprensa, que eu diria que é um ativo muito importante do Brasil. Nós temos hoje uma imprensa robusta, livre, em um grau muito elevado de interferência dos poderes governamentais. Enfim, é muito difícil, né? E, por outro lado, existe sempre o fator da sorte, da chance, do acaso, que é difícil de poder estabelecer. Mas eu diria que, acima de tudo, é o amadurecimento da democracia brasileira. E acho que esse é o lado positivo. Eu tenho dado algumas palestras no exterior ocasionalmente, e o que me chama a atenção nessas exposições, eu não chego lá e me dizem, o Brasil, um bando de corruptos, né? Na verdade, o tipo de comentário que eu ouço é exatamente, parabéns, o Brasil está fazendo algo a respeito da corrupção sistêmica. E se nós conseguirmos manter esse, vamos dizer, ativo moral, não é? Esse passo institucional avançando a qualidade da nossa democracia, eu acho que isso pode ser um motivo de orgulho para nós no futuro. Espero, né, que possamos olhar para trás e ver isso dessa forma. Gostaríamos de pedir ao doutor Sérgio Moro e também aos nossos interlocutores, senhores Bruno Brandão e Reinaldo Goto, por gentileza, as suas considerações e mensagens finais no nosso primeiro congresso.
Então eu começo, tá? Acho que só como reflexões finais, tá? Eu gostaria de mencionar, né, que na última semana o B20, que é o grupo das empresas que representam o G20, ou seja, as 20 maiores economias do mundo, né, pela primeira vez adotou formou um grupo de trabalho relacionado à questão, né, de fortalecimento de governança e integridade, né, e determinou 3 grandes pilares para as 20 maiores potências do mundo, né. Os 3 grandes pilares, como o Dr. Moro bem mencionou aqui, tá, maior transparência, né, e responsabilidade nas compras públicas, onde vocês especificamente têm um papel preponderante, tá. O segundo pilar, né, que é o pilar especificamente, né, de reconhecimento dos sistemas de integridade, que também está sendo bastante aplicado aqui no Brasil, né? E o terceiro pilar, né, que é um pouco de maior transparência relacionado ao beneficiário final, né? Nesse ponto, eu até gostaria de deixar algumas reflexões aqui, que eu acho que o Brasil deu alguns passos importantes com a lei de acesso à informação, né? Mas, dado que, né, todo esse montante de recursos financeiros transitou por algum lugar, né, acho que nós também não podemos distanciar a responsabilidade não daqueles só chamados os doleiros, os intermediários, né, mas também das instituições financeiras que, por vezes, também se envolveram nesses processos. Tá? Então, esses 3 pilares nós entendemos que são bastante importantes, né? Fortalecimento das compras públicas, né, reconhecimento de sistemas de integridade e maior transparência relacionada ao beneficiário final. Tá? De novo, uma grande honra participar, tá? E agradecer novamente ao Observatório pelo convite. Muito obrigado. Bom, faço, então, minhas considerações através de uma história que eu presenciei, um relato de um colega, na verdade, um líder da nossa organização, que visitou o Brasil em dezembro de 2014, foi o diretor executivo do secretariado da organização, Cobus Desuat, que é o nome dele, um sul-africano, participou, inclusive, da luta anti-apartheid na África do Sul e que liderou a nossa organização por muitos anos. E ele veio ao Brasil, então, em dezembro de 2014, e observando, passou uma semana aqui, conversou com várias pessoas, no Sul, na Brasília, São Paulo, e acompanhando o trabalho aí da Lava Jato no seu início, no primeiro ano. E ele fez uma analogia que eu achei bem representativa do momento do país. Ele disse que sentia que o nosso país ele estava lembrando a experiência do primeiro transplante de coração da história da humanidade, que foi feito por um médico sul-africano, nos anos 70. E ele, naquele momento, ele estava vendo o nosso país, o Brasil, como se fosse um doente, numa maca de hospital, talvez aquele primeiro doente que o médico ia fazer o experimento e se arriscar e abrir o peito daquele paciente e trocar o coração. Então, o que a gente via, e eu acho que a gente ainda vê no país agora, é um país deitado, de peito aberto, que talvez a Operação Lava Jato foi esse cirurgião que foi abrir o peito do nosso país, mas cabe agora a nós, a nossa sociedade, e colocar um coração novo nesse país. Eu acho que é nosso papel e nós vamos cumprir. Eu tenho esperança que nós vamos cumprir. Passo, então, agora o juiz Moro. Ao cirurgião, médico, doutor, juiz Sérgio Moro. Agradeço as gentis palavras. Na verdade, tem muita gente trabalhando nesse caso e, mesmo no judiciário, são várias instâncias. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região fazendo um trabalho, a meu ver, magnífico, principalmente ali o relator, o juiz aqui de Curitiba, o do João Pedro Gebran Neto. No Superior Tribunal de Justiça nós temos o ministro Félix Fischer, tem sido um gigante também nesses processos. E no Supremo Tribunal Federal,
Nós tínhamos o ministro Teoriza Vasque, que fez um trabalho excepcional, né? Felizmente houve aquela tragédia. Eu falei na época que ele foi um herói. É uma junta médica. É uma junta médica, então. Eu falei na época que ele foi um herói, e talvez alguém possa pensar que isso é um tanto quanto exagerado, mas eu digo isso porque ele até reformou algumas decisões minhas, né? A gente nunca gosta muito disso. Mas ele tomou decisões muito corajosas do ponto de vista institucional, entre elas o afastamento do ex-presidente da Câmara, aquela situação anômala de se ter um criminoso, o presidente da Câmara dos Deputados, e com tanto tempo, com provas assim tão robustas, né? E, no entanto, ele liderou o Supremo Tribunal Federal em tomar aquela decisão corajosa. Então, talvez esse herói alguns achem exagerados, mas era muito mais fácil não fazer nada, né? E olhar, virar o rosto e invocar alguma escusa de separação de poderes ou coisa que o valha, e permitir que aquela anomalia, numa posição de poder, né, presidente da Câmara, poder que uma pessoa dessa tem no país. Infelizmente isso aconteceu, mas foi substituído por um grande jurista, que é o ministro Edson Fachin, que tem feito um trabalho destacado no Supremo Tribunal Federal. Nós fomos professores da mesma casa, na Universidade Federal do Paraná. Eu atualmente estou licenciado, não sei bem a situação dele, mas eu não tinha muita proximidade com ele, não conhecia. Mas o ministro Fachin, além de ser um conceituado jurista, tem se destacado no Supremo Tribunal Federal com independência e coragem institucional, né? Então, realmente existe, aproveitando a metáfora, uma junta médica corajosa, mas eu sou o médico mirim dessa junta, sou o mais novo membro. Eu faço aqui, transmito essas homenagens a esses magistrados que vêm fazendo um trabalho excepcional. Eu já falei demais, eu só queria agradecer aqui mais uma vez e dizer que eu vim especialmente, né, atendendo o convite que foi feito pela Rony Nara, também pelo meu colega juiz Antônio Bochanek, mas principalmente para prestigiar esse trabalho voluntário e importante dos observatórios sociais. Muito obrigado pela atenção a todos.